Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 137. Glória a Deus. Que vai dizer assim: sentado na beira do rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiro mandava que cantássemos. Ele dizia: cante para nós a canção de Sião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outras traduções diz: penduramos as nossas harpas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Não tinha motivo de alegria, porque Judá agora estava cativo. Estava no exílio da Babilônia. Como é que você canta se você tem motivo para chorar? Só que era no meio do caos que o Senhor queria usar as suas ferramentas. Porque é muito fácil você louvar quando tudo está bem. É muito fácil você louvar quando as coisas estão dando certo. O difícil é você louvar quando as coisas saem do controle da sua mão. Como cantar se eu não estou feliz? Como adorar se eu não estou feliz? Afinal, Judá tinha sido levado cativo. E agora eles não tinham motivo para adorar a Deus. E agora eles penduram os seus instrumentos. É nessas horas que nós queremos deixar de profetizar. É nessas horas que nós queremos deixar de louvar. É nessas horas que nós queremos deixar de adorar. Quando tudo foge do controle da nossa mão. Mas nós temos que ser crentes. Nos momentos difíceis. Nós temos que ser crente no momento que as coisas não estão favoráveis. É muito fácil ser crente quando tudo está dando certo. Eu quero ver ser crente na cova dos leões. Eu quero ver ser crente na fornalha ardente. Agora, a situação era completamente diferente. Porque o Senhor iria usar o inimigo para tratar o seu povo. Mas sabe por quê? Porque o seu povo estava se perdendo. Então o Senhor diz: eu prefiro entregar nas mãos do inimigo do que perder você para Satanás. Então tem situações na minha e na tua vida que o Senhor vai dizer assim: eu prefiro te lapidar, eu prefiro te moldar, eu prefiro te ferir para depois sarar do que perder você. E agora eles penduram. É? Você vai pendurar o que Deus te deu? Você vai deixar de fazer aquilo que Deus ordenou por causa da situação? Pendura. Sabe por quê? Porque Deus vai usar o próprio inimigo para tu despendurar o que tu pendurou. Aí o que é que acontece? Aqueles que nos levaram como prisioneiros, mandava que cantávamos. Dizia assim: cante para nós. Oxi, como é que eu vou cantar se eu não tenho motivo para cantar? Como é que eu vou louvar se eu não tenho motivo para louvar? Aí o Senhor está dizendo: eu vou usar o inimigo para fazer você louvar. Eu vou usar o inimigo para fazer você cantar. Você pensa que no tempo da tribulação, que no tempo da prova, você vai enterrar o que eu lhe dei? Vai não. Vai usar.
vai usar a ferramenta que eu lhe dei, vai usar aquilo que eu lhe entreguei, mas você está proibido de pendurar a harpa no salgueiro. Você está proibido de desistir, nem que eu tenha que usar o inimigo para fazer você tirar. Eles diziam, cante para nós uma canção de Sião. Aleluia. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino ao Senhor? Aleluia. Que nunca mais eu possa cantar harpa. Aleluia. Se esquecer de você, Jerusalém. Glória a Deus. E eles começam ali a louvar, a cantar, a exaltar o nome do Senhor. E o Senhor diz para você, não é porque você está no deserto que você não vai usar o que eu lhe dei. Não é porque você está no vale que você não vai usar o que eu te dei. Eu te coloquei dentro dessa situação, mas você continua sendo quem eu te escolhi para ser. Daniel foi para dentro da Babilônia, mas continuou sendo Daniel. O lugar não mudou Daniel, não mudou Daniel. Daniel continuou o mesmo, fiel ao Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para você, dentro do exílio, o Senhor fez Daniel crescer. Independente do lugar, Deus dá crescimento. Os anos se passam, acontece uma situação. Mandam chamar Daniel e perguntam, és tu aquele mesmo Daniel? Ou seja, és tu que carrega a mesma essência? És tu que carrega o mesmo propósito? Por quê? Porque o ambiente não nos molda se nós não deixarmos ser moldado. Ele continuou sendo quem ele era. E dentro da situação você foi chamada para ser quem Deus lhe chamou para ser. Esse tempo de provação, aleluia, vai ser o tempo em que você vai adorar a Deus. Esse tempo de esconderijo vai ser o tempo em que você vai exaltar ao nome do Senhor, até Deus mudar a sua sorte, até Deus mudar o seu cativeiro, até Deus lhe arrancar, aleluia, desse vale. Mas você precisa continuar fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você não vai guardar as suas harpas, não. Ou seja, seus dons, seus talentos. Você não vai guardar porque Deus não permite. Eu vejo pessoas aqui, glória a Deus, que querem guardar o seu talento, que querem esconder aquilo que Deus lhe deu, que querem esconder aquilo que Deus entregou. Aleluia. Eu vejo como se fossem malas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe quando você pega uma roupa, mas eu não vejo roupa, eu vejo como se fossem instrumentos. Instrumentos musicais. Mas sabe aquela mala de roupa preta? Eu vejo como pessoas pegassem seus talentos, seus dons e jogassem dentro daquela mala e quisessem fechar ela. Aleluia. Porque muitas das vezes, no momento de crise, no deserto, no vale, no exílio, nós queremos esconder aquilo que Deus nos entregou. E o Senhor está dizendo para você, eu não lhe chamei para que você esconda o que eu lhe dei. Pelo contrário, eu lhe chamei para que você use aquilo que eu lhe dei. Não importa o lugar, porque você vê que o lugar eles estavam aonde? Eles estavam no exílio da Babilônia. Mas lá no exílio da Babilônia eles teriam que usar aquilo que Deus colocou sobre eles. É muito fácil você louvar a Deus no tempo de alegria. Mas é louvável você louvar a Deus no tempo de choro. Davi deixou o luto para adorar a Deus. Poderia ter murmurado,
Poderia. Mas ele decide adorar. Paulo e Silas cantaram louvores ao Senhor, enquanto estava na prisão. E ao se posicionarem, o que acontece? O ambiente muda. Aleluia. O Senhor não te chamou para estar cativo ao ambiente, mas o Senhor te chamou para estar livre dentro do ambiente. Aleluia. Embora o ambiente seja um cativeiro para você, mas você não está cativo ao ambiente, você está livre em Cristo Jesus. Porque você vê dois homens presos em uma prisão, acorrentado, mas estava o quê? Livre espiritualmente. O Senhor manda dizer para você, aleluia, o ambiente não lhe prende. O ambiente, aleluia, não determina o que você, aleluia, pode guardar. Porque você vai exercer o que eu quero que você exerça dentro do ambiente. Você vai fazer o que eu quero que você faça dentro do ambiente. E aqui agora o próprio inimigo pede para eles cantarem. Por quê? Porque se você não cantar, se você não adorar, Deus vai usar o próprio inimigo para lhe espremer. Aleluia. Porque é assim que o Senhor faz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não te chamou para estar parado, o Senhor te chamou para estar em movimento. E por mais que você queira parar, o Senhor está dizendo, você não vai parar. O que acontece com Paulo e Silas? Terremoto. As portas se abrem, correntes se arrebentam, cadeado se estoura. Aleluia. E agora o que prendia eles fisicamente não prende mais, porque livres espiritualmente eles já estavam. Mas o que prendia fisicamente não prende mais. Eu quero te dizer que ainda que esteja você em um ambiente que te prende, você está livre espiritualmente. Mas o Senhor vai fazer a glória dele se manifestar na terra. E aquele que te prende fisicamente não vai te prender mais a partir de hoje. Porque eu creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o tempo do cativeiro, ele tem data para terminar. Eles entram dentro do cativeiro, mas eles entram com uma data. Quantos anos? 70. Teve profetas que se levantaram dizendo que era menos profeta de Baal. E ali, Jeremias, de jeito nenhum, Deus disse que era assim e assim. Aleluia. É 70 anos e foi 70 anos de exílio. Só que eles foram com uma data marcada para saída. Eu quero dizer para você, algo da paz de Deus, tem data marcada para você sair desse cativeiro. Tem data marcada para Deus te arrancar. Tem data marcada para Deus virar este cativeiro. Você não vai viver dentro do cativeiro para sempre. Você não vai viver dentro dessa situação para sempre. Aí quando Deus começar a fazer, quando chegar o dia e a hora marcada por Deus, aí o Senhor faz o quê? Libera. O Senhor diz, chegou o tempo. Chegou a hora. Ninguém mais segura. Ninguém mais dere a sub decai. Arabarras. Ninguém mais prende. Aramando e a sobre de calabarabás. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, quando dá ordem para que o cativeiro seja, aleluia, mudado, não tem quem lhe prenda mais dentro do cativeiro. Porque a ordem de mudança foi decretada. A ordem de mudança foi dada. E eu quero dizer para você hoje aqui, Deus está te dando ordem de mudança.
A ordem de mudança foi decretada. Deus está entregando o decreto de mudança nas tuas mãos. Tem data, tem hora, tem dia certo para Deus lhe arrancar, para Deus lhe tirar. Você recebe, aleluia, da parte do Senhor esse decreto de mudança. Você recebe da parte do Senhor esse decreto que vai lhe arrancar deste lugar. Aleluia. Porque está se aproximando o tempo. Aleluia. E o relógio do Senhor, aleluia, ele marca as horas. Ele marca o tempo. Não é no teu tempo, não é na tua hora, mas é no tempo daquele que te conhece. É no tempo daquele que sabe, aleluia, fazer. E ele diz, eu vou fazer. Ele diz, eu vou operar. E no meu tempo, eu vou lhe tirar, lhe arrancar. Porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, Salmo 126. Salmo 126 já vai falar, aleluia, da soltura, da liberação. Lá no Salmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 137 fala do cativeiro, que eles estavam, aleluia, ali no exílio. Mas no Salmo 126 fala agora, aleluia, da soltura, da liberação. E o Salmo 126, ele é muito lindo, eu amo esse salmo. E diz assim, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Aleluia. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor, ó Senhor, faz com que prosperamos de novo, assim como a chuva que enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam colheitas com alegria, e aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os seus feixes da colheita. Só que o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos trouxe de volta. Quem trouxe de volta? O Senhor. E no versículo 3 diz assim, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Aleluia. Só que antes deles reconhecer, quem reconhece é as nações. Porque no versículo 2 diz, como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações, versículo 2, disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. O reconhecimento aqui não era deles. O reconhecimento aqui estava vindo de fora. O reconhecimento aqui estava vindo das nações. Quando as nações, os outros de fora, reconhecem, aleluia, é que a ficha para eles cai e eles vão reconhecer. Tem pessoas que precisam ser validadas. Só reconhece quando o outro valida ele. Tá entendendo? Quando as nações validam, aí eles, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Só que também aqui eu entendo que tem gente de fora que vai reconhecer primeiro do que os de dentro. Porque parece que os de dentro têm dificuldade para reconhecer. Parece que os de dentro têm dificuldade para exaltar o nome de Deus na vida do de dentro. Aí o Senhor diz assim, já que o reconhecimento não está vindo do de dentro, eu vou fazer o de fora reconhecer. Aí os de fora começam a falar, aí os de dentro se animam. O Senhor está dizendo, não se preocupa com o reconhecimento, porque esse sou eu que trago.
Não se preocupa com o reconhecimento, porque esse sou eu, aleluia, que vou fazer eles reconhecer. Aí olha o 4. Ó Senhor, faz com que prosperamos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Agora eles pedem ao Senhor para que Deus prospere eles de novo. Por quê? Porque eles foram prósperos. Só que agora eles estavam voltando. Aleluia. Era como se fosse começar tudo do zero. E é muito difícil você recomeçar. Mas tem uma coisa que me alegra. Que quando nós andamos debaixo da palavra do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. O Senhor que deu a prosperidade, aleluia, no passado, era o mesmo que ia dar prosperidade no presente. E eu quero dizer para você aqui, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Aleluia! Você semeou chorando, mas vai voltar. Aleluia! Trazendo em suas mãos os feixes com alegria. O Senhor está dizendo, o tempo de tristeza, eu vou transformá-lo em alegria. O tempo que você chorou não se compara ao tempo de alegria que eu vou trazer para a tua história. Só que agora você não volta com as mãos abanando, não. Só que agora você não volta com as mãos vazias, não. Você volta, sabe com o que? Com as mãos? Com os feixes. Trazendo nos braços os feixes da colheita. Você não vai voltar de mãos vazias. Você não vai voltar de mãos vazias. O Senhor não vai deixar você voltar de mãos vazias. Aleluia. Você agora volta diferente. Você agora volta com os feixes da colheita, porque é tempo de colheita. Arabanduriaço decai. É tempo de colheita, e essa colheita, Deus vai fazer você colher os frutos daquilo que foi plantado. Deus vai fazer você colher os frutos daquilo que foi orado. Deus vai fazer você colher os frutos daquilo que você jejuou, que você fez. Aleluia, propósito. Os frutos da entrega. Os frutos da renúncia. Você vai colher, porque chega um tempo de colheita, chega um tempo de você colher, chega um tempo de você, aleluia, trazer nas suas mãos. Porque quem te viu com as mãos vazias vai te ver com as mãos cheias, vai te ver carregada. Quem viu a árvore sem fruto na estação deserta, aleluia, vai ver a árvore na melhor estação dela, carregada, tuperfada, aleluia, de frutos. Porque assim diz o Senhor, eu estou mudando os tempos. Eu mudo as estações. E eis que chegou a hora, eis que chegou o momento, diz o Senhor, de eu fazer. Você vai viver tudo que Deus preparou para você viver. Você vai colher. Você vai prosperar. Porque o Senhor diz, a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Não tenha medo.
do que eu vou trazer para a tua vida. Não tenha medo do que eu vou trazer para a tua história. Eu me responsabilizo, diz o Senhor.